Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao curso. Vamos então falar de outros assuntos, né? Vamos lá para nossa aula 3 dos conceitos de BIM. Vamos falar de softwares. Uma das grandes visões, né, da grande maioria das pessoas que está começando no BIM é começar o BIM por conta de um software. Eu conheci um tal de Revit, conheci um tal de ArchiCAD. E aí começa a discussão baseada no software, né? E esse que é o grande, que é o caminho que as pessoas, que as empresas e alguns órgãos públicos têm colocado em prática, né? Mas, como a gente já falou já algumas vezes aqui, BIM tem a ver com metodologia, novos fluxos, tipos de resultado. E, claro, existem diversos softwares espalhados no mercado e a gente vai conhecer cada um deles. Mas quando a gente fala de software, a gente só vê uma parte do que o software pode oferecer. Então a gente vê uma lista de alguns benefícios e uma lista de requisitos para esse BIM funcionar. Basicamente é se o software atende, é adequado, se tem capacidade de suportar um software desse tipo. Os softwares BIM normalmente são softwares mais pesados, né? Os próprios softwares em si, né? Interface, funcionalidades, né, que permitem serem trabalhados. Claro que tem um viés financeiro envolvido, a gente precisa ter um olhar para saber quanto é que custa, né, se dá para colocar em prática, né, mas tem muito além disso, né. Se a gente olhar para como se um pensamento de um iceberg, né, a gente só vê a ponta de um iceberg em cima do mar e muita coisa acontece debaixo do mar que está escondido. Então ali, ó, de benefícios, dependendo do software, claro, vão ter estudos térmicos, luminotécnica, análise estrutural, viabilidade técnica, pré-fabricação e muitas outras coisas. Na questão de requisitos, não é apenas a parte de softwares e hardwares. A gente precisa ter uma visão em relação a padrões, manuais que precisam ser criados, padrões que precisam ser criados, fluxos de trabalho precisam ser remodelados, vai ter uma resistência de mudança normal, principalmente dos mais velhos, né? A qualidade do modelo, a auditoria de modelo, porque pode gerar problemas, né? O trabalho colaborativo, apesar de poder ser feito em CAD, as ferramentas não facilitavam esse trabalho, vão ter que ser trabalhadas. Contratos, tanto com pessoas quanto clientes, mudam radicalmente, normativas e aí um monte de outras coisas. Então são vários itens a serem pensados, né? Dos softwares BIM direcionados à arquitetura, os mais conhecidos estão aqui, né? Não é uma lista nem completa, é dos mais conhecidos no mercado brasileiro. Então o Revit com certeza é dominante do mercado mundial, não é diferente aqui no Brasil, né? Grande parte é usuário de Revit. Uma outra parte é usuária de ArchiCAD, uma fatia razoável, mas não tão grande quanto o Revit, né? Mas tem outros softwares como o Allplan, o Open Builders da Bentley, o Edifícios da ACA, que também são softwares muito interessantes a serem analisados e pensados. Financeiramente falando, em relação a Revit e ArchiCAD, que são os mais conhecidos, né, a gente tem aí sendo vendido de forma isolada na faixa de uns 10 mil reais aproximadamente. Quando o Revit entra no pacote IC Collection da Autodesk, que vem uma série de outros softwares juntos, faz valer a pena, né, exatamente porque vem Navisworks, vem Civil 3D, vem AutoCAD, vem Revit e vários outros softwares ao mesmo tempo, que se contratados separadamente, a conta seria muito mais alta, seria 50, 60 mil reais. Se paga lá por volta dos 14 mil reais. A gente está falando de cotação agora no final de 2005, quando está sendo gravado esse vídeo. O ArchiCAD um pouquinho mais barato, né? Mas também nessa faixa, no mesmo nível de valores, próximo dos 10 mil, próximo dos 12 mil aproximadamente. Não tem informações do Allplan e não tem informações do Open Buildings, tá? As informações são mais restritas. Agora, o que chama atenção é o Edifícios da empresa italiana ACA. A empresa italiana ACA entrou no mercado brasileiro há alguns anos atrás. E tem chamado a atenção por algumas características desse software. Primeiro, o software
ele é tão bom quanto um Revit ou um ArchiCAD. Né? Ele tem uma interface que lembra bastante a interface do Revit, porém com a facilidade do ArchiCAD. O Revit é um software muito burocrático e o ArchiCAD é um software muito direto. É uma questão de gosto, não é uma questão de quem é melhor do que qual. Não é isso. Né? Eu, por exemplo, eu gosto do Revit, eu não gosto do ArchiCAD. Né? Mas essa burocracia que o software Revit oferece, para mim, é o que gera facilidade, gera uma maneira de trabalhar de forma organizada. No caso do ArchiCAD, o fato de a gente simplesmente criar qualquer coisa a partir de qualquer coisa, né, me gera uma certa liberdade preocupante, né, onde cada um pode fazer alguma coisa, esquecer de fazer na configuração certa e sair fazendo de uma forma equivocada. Mas é uma questão de gosto, não é uma questão de ser um software melhor do que o outro. Eu, particularmente, dentro do meu canal, na época que o canal tinha patrocínio da Graphisoft e não da Autodesk, né, mesmo sabendo que era fã de carteirinha da Autodesk, quem me patrocinou foi a Graphisoft, e a gente passou a ter várias lives sobre Graphisoft, sobre ArchiCAD. Me chamou muita atenção algumas coisas que o ArchiCAD fazia e o Revit não fazia. Né? Ao mesmo tempo, claro que teve a comparação contrária. Né? Volto a dizer, não é uma situação de melhor ou pior. Os dois softwares são muito bons. Porém, cada um escolhe a maneira que é melhor de trabalhar. Tá? Mas o destaque novamente é a questão do edifícios, não apenas em relação ao software, mas dentro de todos esses que a gente está citando aqui, é o único que tem todas as certificações da Build Smart. Nem o Revit possui, nem o ArchiCAD possui. E segundo, e essa aqui é a parte mais impressionante, que vale a pena parar para pensar e conhecer, que o custo-benefício dele é muito interessante, né, se comparado aos mais caros. É na faixa de uns R$3.000, R$3.500 aproximadamente a licença anual, frente do Revit que a gente acabou de falar aí, na faixa de uns 10 mil. Bem, softwares para estrutura, né? Uma coisa também que eu esqueci de falar, que existem softwares que são generalistas e softwares que são especialistas. Softwares generalistas, deixa eu voltar à tela anterior, todos esses softwares aqui são generalistas em todas as disciplinas, porém em arquiteturas são especialistas, fazem tudo de arquitetura, detalhamento, tudo. Mas quando se diz respeito à parte de estruturas e instalações prediais, eles fazem uma boa modelagem. E tendo uma boa modelagem, eu gero bons quantitativos, eu gero um bom detalhamento, eu gero informações cotadas. Toda a parte de documentação técnica é perfeito. Mas se houver necessidade de calcular alguma coisa, analisar alguma coisa, eles não são especialistas nisso, então deixam a desejar. E esses softwares que eu estou mostrando aqui são softwares especialistas em estrutura. Então eles não fazem apenas modelagem, eles projetam, eles analisam, eles calculam, nesse caso aqui, elementos estruturais. TQS, empresa brasileira, bastante utilizado no mercado brasileiro. Eberic, também empresa brasileira, AutoQI, também bastante utilizado no mercado brasileiro. O Tecla, que é ligado principalmente a projetos de estruturas metálicas. O CIPCAD, também bastante utilizado aqui no mercado brasileiro. E o Robot da Autodesk, que vem dentro do pacote IC Collection. De todos eles, o mais completo de todos, pelo que eu entendi, eu não sou engenheiro, sou arquiteto, me corrijam os engenheiros se eu estiver falando alguma besteira, mas o mais completo de todos é o Robot, pela metodologia de análise e cálculos, tá certo? E aí podem ser projetos de grandíssimo porte. Já o TQS, pelo que eu me lembre, ele é vendido inclusive por pavimentos, por quantidade de pavimentos, né? Então não é algo, é algo voltado para os nossos famosos caixotes, prédios, né? Que a gente conhece aí no mercado. Na parte de instalações, a visão que eu já falei do AutoCAD, do Revit, do ArchiCAD, do OpenBuild e tudo mais, da ACA, são exatamente as mesmas. Trabalho com a parte de instalações, com pensamento principalmente em modelagem. Então está ali o Edifícios MP, que é
exatamente a ideia que eu acabei de falar. O OpenBuilders, a mesma coisa. Tá? Vejam, pela carinha dele, a gente vê que ele faz muito bem a parte de modelagem de instalações diversas, ar-condicionado, elétrica, hidráulica e sanitário. Agora, tanto o KeyBuilder da AutoQI, quanto esse outro que não está aparecendo o nome aqui porque a logomarca ficou em cima, que é o DDS-CAD. Apesar do nome, CAD, ele é totalmente BIM. É que ele é um software muito antigo, da época do CAD, que fez um upgrade para se tornar um software BIM. E ele foi comprado, adquirido pela Nemetschek, que é dominante da marca Graphisoft, que é dona do ArchiCAD. Então agora ele vem junto com o ArchiCAD. Então é um software de instalações prediais que trabalha com cálculos, análises, semelhante ao KeyBuilder, né? Só que dentro da plataforma ArchiCAD. Então também vale a pena conhecer um pouco sobre o DDS-CAD como opção frente ao KeyBuilder, claro, é dominante no mercado brasileiro. É um software muito bom, mas particularmente tem algumas características que as pessoas têm que se acostumar. Por exemplo, para fazer um isométrico, você precisa desenhar 2D e aí ele vai rebater as informações 2D para formar o elemento 3D. Né? Ele não é diretamente fazer a leitura de um diagrama por conta da visão tridimensional como acontece com o Revit, entendeu? É uma questão de costume, mas mesmo assim é um ótimo software. Softwares para planejamento 4D. O Navisworks com certeza a gente já comentou sobre ele desde o início do curso, é o mais conhecido de todos. O Navisworks, inclusive, ele tem 3 versões, uma totalmente gratuita de visualização, outra para gerenciamento, né? E uma outra terceira é só voltada à questão do planejamento. Software que atende praticamente a todas as nossas necessidades. O que os outros softwares oferecem, como o Syncro e como o Vico, que são esses dois de baixo, que são muito mais complexos e completos do que o Navisworks, eles têm análise de interferências fantasma, né? E alguns deles trabalham, o Solibri, por exemplo, não está sendo identificado aqui, também seria um deles, trabalha com code check, análise de códigos, de análise em relação, de verificação de normas, de regras, né? Que é bem importante para muitos projetos. E o Bibulus da ACA é uma versão aí intermediária entre as versões mais simples e as versões mais complexas. Também é uma versão bastante interessante, um custo-benefício financeiro também bastante interessante. O Syncro e o Vico são realmente bastante caros. Softwares para 5D, nós temos aqui o OrçaFácil, né, com um plugin chamado OrçaBIM, ele é adicionado ao Revit. Então a inclusão de composições de orçamento diretamente vinculado ao modelo BIM. Então, diferentemente de muitas situações que a gente é obrigado a exportar para Excel, para depois levar para um software de orçamento, para fazer o orçamento, ele já cria o vínculo com o modelo BIM. É muito, muito interessante. Então nós temos o OrçaBIM, nós temos o Sisplo, nós temos o Cienge e o Keyvisus da AutoQI, também muito bom. Aqui é mais uma questão de gosto para o profissional de orçamentação. Todos os softwares são bem completos. Para a parte de 6D, a gente já teve uma conversa, uma apresentação baseada no UBIM, né? E dentre todos eles, o Arquibus é o mais completo de todos. Mais completo porque oferece análise de ativos que vão muito além da questão do controle de manutenção. Eu posso analisar, por exemplo, de uma sala, de um andar, de um prédio na Avenida Paulista, se está sendo totalmente ocupado ou não, se o espaço vazio está gerando prejuízo para o proprietário. Então é um exemplo de situação que é analisada no Arquibus. Os softwares como o BIM4Me e o Artra são muito parecidos com o UBIM. Eles vão fazer análises direto de ativos ou de elementos de gestão de manutenção. Softwares para 7D, para a parte de análise de sustentabilidade, nós temos o Cephire, que é um plugin para análise de
da parte de impacto solar, de refrigeração. Nós temos o Design Builder, que é o único software dessa lista que atende às certificações LEED, Aqua e Procel. É o único software que essas certificações permitem que os arquivos sejam gerados a partir dele. O Autodesk Ecotech, e esse outro aqui também é da Autodesk, esqueci o nome. Ele é só para fluidos. Eles são bastante utilizados, porém, as análises feitas no Ecotech não são aceitas pelas certificadoras exatamente por problemas de leitura de informações que são paralelas. Dois ambientes paralelos têm análises individuais. Mas se dois ambientes são paralelos, mas tem uma parede que fica no meio que é mais baixa, é claro que uma informação de um ambiente interfere com outro ambiente. Se cruzam de iluminação, ventilação, refrigeração, algo parecido. E nesse caso, as análises elas passam a ser individuais. Softwares para 8D. Esse aqui da ACA, muito interessante. Ele trabalha principalmente com a questão da segurança de trabalho, com a criação de todos os equipamentos de segurança dentro de uma obra. Montagem de ganhos, madeiramento para o piso. A isso, o software vai me permitir fazer esse tipo de situação, criação de todo andame de fechamento, redes de segurança, telas de proteção, elevadores de carga. Softwares para infraestrutura. Quando sonhamos, sonhamos sem limites. E quando projetamos, não estamos sonhando com uma realidade melhor? E se o projeto não tivesse limites? E se o projeto desse um grande salto à frente? E você pudesse criar contexto daquilo que realmente existe? Bem-vindo à abordagem moderna de projeto e engenharia. Bem-vindo ao Autodesk InfraWorks. Quando seu projeto reage ao mundo em torno dele, todos reagem melhor a seu projeto. Dados que representam o que está em torno de você, tornando as coisas claras, dando vida às ideias. Pessoas colaborando com pessoas em tempo real, de modo que estejamos todos na mesma página. A qualquer momento, em qualquer lugar com todos. Software que comunica ideias de forma mais simples, mais realista. É a maneira moderna de projetar e planejar. A maneira como você sempre imaginou que poderia ser. Lidere hoje. Crie amanhã. Pessoal, o software InfraWorks, ele tem que trabalhar em conjunto com outro software que é o Autodesk Civil 3D. Vou passar apenas um pedacinho do vídeo só para vocês terem uma noção.
por fim, a Bentley também tem softwares da área de infraestrutura. Around the world, engineers and architects, constructors and owner-operators are using Bentley's software solutions to design, build and operate the infrastructure that sustains our economy and our environment. Together, we are advancing infrastructure. Bentley software has helped us deliver a successful Crossrail. Together with Bentley, Crossrail have created the Information Academy. It's about creating an environment for people to work together really much more efficiently and effectively than they've ever done before. It is the front of house for our Emirates, so we wanted to do something spectacular, something iconic, something everybody will remember. We chose Bentley. There are not many competitors who could do a project on this scale. We wanted to use technology, digital technology, to do it in the best possible way. For this, we use Bentley software. We're very proud of the association with Bentley Sachs. It's allowed us to be a leader in the industry. And more important is, the Bentley management has worked with us to help us feel that comfort to work with Bentley. And that is what is driving us. Bentley, advancing infrastructure. Bem, essas opções são exatamente as opções que temos no mercado, principalmente aqui no Brasil. Claro que a quantidade de softwares é bem maior do que essa listagem que eu acabei de passar para vocês. Dentro da Build Smart, a gente tem mais de 300 softwares que são listados por fazerem parte da Build Smart, e a lista é muito maior do que isso, porque tem muitos softwares que nem estão listados, nem fazem parte da Build Smart, o próprio caso da AutoQI aqui no Brasil, até esse momento, né? Então, tem muita gente que só olha para os mesmos softwares, porque todo mundo usa o mesmo software. Só que, de repente, esse software não atende a sua necessidade, não atende a necessidade da sua empresa, do seu órgão público, né? Então, a gente precisa avaliar, num processo correto de implantação, quais são as melhores soluções para as suas necessidades, para as necessidades da empresa, né? E não porque está todo mundo seguindo, utilizando aquela mesma ferramenta. Claro que tem muitas ferramentas que são muito boas e fazem parte de empresas muito grandes e muito importantes que geram muitos usuários. Mas volto a dizer, nem sempre é a mesma solução. O caso da própria Autodesk em relação ao Revit, como eu falei, de softwares generalistas e softwares especialistas. Ter um Revit não vai atender todas as necessidades de projeto, de todas as equipes, né? Por exemplo, a Autodesk não tem nenhum software de orçamentação, né? É necessário buscar um software específico para isso. Não faz muito bem a parte de projetos de instalações prediais, parte de elétrica, parte de hidráulica. Há sempre a necessidade de um plugin ou de um software complementar, ok? E falando sobre a questão ainda de soluções, o CDE hoje é uma situação que é super importante pensar quando se pensa em contratação, aquisições de soluções BIM para uma empresa, para quem for, né? O ambiente comum de dados, ele é um local que vai centralizar todas as informações de uma equipe, até mesmo cliente, e todas as equipes, desde projetos, gerenciamento, manutenção, obra, todo mundo acessando as mesmas informações. Então, aquela situação que a gente normalmente passa de informações que se perdem no meio de tantos milhões de e-mails, tantas milhões de mensagens, grupos de WhatsApp, né? Telefonemas que a informação acaba se perdendo. Aquela velha brincadeira, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha ruim e resolveu remendar. Manda repetir. Normalmente a frase não sai exatamente igual. O ambiente comum de dados, além de ser um repositório, ele tem
essa capacidade do repositório, mas entenda, não é igual a um Google Drive, um OneDrive ou algo parecido. Ele tem a capacidade de fazer armazenagem, mas ele vai fazer a gestão do modelo, análise do modelo para saber se ele está de acordo, se ele está faltando alguma coisa, discussão do projeto, ele vai muito além disso. E o que é válido é o que está dentro do ambiente comum de dados. Não é que está no meu e-mail que passa para você por WhatsApp, nem nada disso. É o que está dentro do ambiente comum de dados. E todos os envolvidos acessam a mesma base de dados. E o CDE, Common Data Environment, tá? Que a sigla CDE significa ambiente comum de dados. Ele é dividido em 4 áreas. Work in Progress, WIP, que é a área de armazenamento das informações em andamento, é onde as equipes salvam os próprios arquivos. Tá? Depois a gente vai ter um outro local chamado Shared, que é a área compartilhada, quando o modelo está no estágio adequado para entrar numa coordenação e é compartilhado entre as pessoas envolvidas exatamente para discutir do modelo federado, se estão colidindo ou não. Posteriormente é colocada uma área de documentação, e essa área de documentação, todas as disciplinas geraram desenhos, documentos diversos, e é ali que são publicadas as informações para serem levadas para a obra ou algo parecido. E por fim, arquivo, que é basicamente um arquivo morto. É quando não se vai alterar mais nada no projeto e ele está disponível para auditorias, propósitos legais ou algo parecido. Para ser um CDE, efetivamente, tem que ter essas 4 áreas obrigatoriamente, ok? É mais ou menos essa imagem que está sendo mostrada aqui, onde eu entro com a informação no ambiente de trabalho Work in Progress. Se essa informação é aprovada, ela é compartilhada, né? E se depois que essa informação é ajustada entre as partes, ela é autorizada para publicação, para geração de documento e posteriormente verificada, fechou o pacote, entra para arquivo. Então todo CDE precisa ter essas 4 áreas. Se não tiver alguma dessas 4 áreas, não pode ser considerado um CDE. Outros softwares interessantes, como o caso agora de softwares gratuitos e open source, como o caso do FreeCAD. Novamente, apesar do nome CAD, não tem nada a ver com CAD, é um software BIM, só que é um software open source. Basicamente, a gente pode baixar de graça tudo que tem ali dentro, o software completamente. Ele atua em diversas áreas diferentes, não apenas em arquitetura, ok? E ele vai ter lá, claro, diversas ferramentas, mas não são as ferramentas que a gente conhece no Revit ou no ArchiCAD que são prontas para uso. A gente precisa adaptar, melhorar, a gente precisa personalizar o software. Por isso ele é um software open source. Ele precisa então ser ajustado para ser trabalhado, né? A situação dos softwares open source funciona uma situação semelhante Windows versus Linux. O Linux, gratuito, open source, cada um pode fazer, ajustar ele da maneira que quer. E aí que começa a situação. O barato sai caro. Por quê? A partir do momento que a gente vai começar a personalizar, a gente precisa de uma consultoria especializada, né, treinamentos específicos, começa a se pagar por esse valor, por essa situação que era gratuita até então. Entendeu? Diferente de um Windows, que tem a grande maioria dos computadores no mundo inteiro, a gente encontra com facilidade no YouTube, qualquer tipo de informação, a gente não gasta muito com isso, a gente pagou por uma licença, né? É uma situação semelhante que acontece com os softwares BIM do tipo open source. Aqui o caso do Bonsai, também conhecido como Blender, ele também é gratuito, também são ferramentas direcionadas a diversas áreas, mas são ferramentas, novamente, simples que se transformam em algo complexo. Não são ferramentas prontas. Por exemplo, eu não tenho uma ferramenta para criar uma tubulação específica para tubulação, que cria uma tubulação nos diâmetros de acordo com o mercado. Não tem nada disso. Eu preciso entrar numa ferramenta para a criação de um cilindro para ajustar o diâmetro da maneira que eu quero. Aí eu dou um nome, classifico, e aí vira uma tubulação. Então, dá para fazer? Dá. Tá aqui o exemplo, tá vendo? Instalações complexas e tudo mais sendo feitas no Blender. Mas a facilidade de uso e de usabilidade
não é encontrada ali da mesma maneira que a gente tem num software como Revit ou o QI Builder. E olha, esse Blender ele faz muitas coisas, ó, auditoria, análise, autoria de modelos IFC, orçamentação, geração de desenhos, análise de estruturas, tem muitas ferramentas. Outros softwares que são gratuitos, da própria Autodesk, que a gente tem aqui o site para vocês poderem baixar diretamente de lá, o Autodesk Viewer. Ele é apenas um visualizador de arquivos e inclui-se arquivos DWG, RVT, DWF, arquivos até do SolidWorks são lidos dentro do design do Autodesk Viewer. O DWG TrueView, que vai fazer leitura de arquivos DWG e DXF especificamente. O AutoCAD Web, especificamente para a web, para DWG, na web. Imagina que é um AutoCAD na internet, né, que a gente tem as ferramentas muito básicas. E o Design Review, para revisão de projeto, que trabalha com arquivos DWG, DWF e DWG, proveniente, arquivos DWF principalmente. O Design Review é um software bem antigo da Autodesk. Os arquivos que são gerados no Design Review são arquivos muito leves, os arquivos DWF. Então, diferentemente de a cada 1 mega de um arquivo DWG, ele vai gerar um arquivo de em torno de 25 KB em arquivos DWF, e arquivos que não podem ser editados. Você consegue visualizar 2D e 3D, mas não pode editar nada. É um arquivo equivalente a um arquivo PDF de segurança. Ainda tem outros softwares, né, como o Navisworks Freedom, como eu falei para vocês, tinha uma versão gratuita. Está aqui o Freedom. O FBX Review já trabalha voltado para a parte de design, maquetes eletrônicas. E o Moldflow, né, vou ser sincero que essa daqui eu não conheço bem. É para a área da área industrial. Temos mais. Ó, o Algin, que é uma ferramenta brasileira para realidade aumentada. A gente consegue pegar o projeto feito em BIM, qualquer software, levar para dentro do Algin e gerar a realidade aumentada daquele projeto, sendo aplicado em escala, numa escala específica, sendo referenciado por algum ponto de apoio, de repente um QR Code que está sendo colocado em prática. E existe tanto a versão gratuita quanto as versões pagas. A versão gratuita, amplamente utilizada aí no mercado para projetos de pequeno porte, né, ele só não vai permitir projetos federados, criação de QR Code e compartilhamento. E o tamanho de armazenamento é pequeno, então tem que fazer, usar e liberar, né? Agora já na versão paga, já começam já acima de 100 megas os arquivos, né? Armazenamento acima de 30 gigas, então são várias facilidades. O CPCAD também tem um visualizador de arquivos IFC, independente do software então que gerar o arquivo IFC. O IFC Builder ele vai então criar e fazer manutenção de modelos, ou seja, vai poder mexer nos arquivos IFC. Deixa eu deixar claro uma coisinha para vocês. Os arquivos IFC não são editáveis de forma natural na grande maioria dos softwares BIM. O arquivo IFC ele traz para a gente um modelo tridimensional daquilo que foi projetado no seu software de origem, por exemplo, no Revit. E eu consigo importar esse arquivo IFC para qualquer outro software que seja BIM, que faça a leitura de arquivos IFC por importação. E aí vai fazer parte do contexto, né? Vai fazer parte. Mas ele não consegue dialogar diretamente, no caso, poxa, tinha uma parede aqui, preciso tirar, eu não consigo lá tirar. Lembra que eu falei para vocês do software da ACA, que tem coisas que são bastante interessantes? Pois é, o software da ACA é o único software que consegue fazer um tipo de edição mais simples como essa que eu acabei de citar. Tá? O IFC Builder ele vai ser uma das opções exatamente para fazer manutenção de modelos dos edifícios em arquivo IFC. Temos mais. BIM Object é uma plataforma na internet gratuita, onde a gente pode baixar bibliotecas BIM diversas. São várias e várias categorias diferentes. E o mais interessante é que a BIM Object ela fez um trabalho de sentar com diversos fabricantes e fechar negócio com eles para que ela pudesse fazer as bibliotecas
e disponibilizar ao mercado as bibliotecas para esses fabricantes. Então tem muitos fabricantes, diretamente falando, Deca, Selite, você entra lá e você encontra toda a biblioteca deles disposta para vocês poderem usar. Tem mais. Tecla BeamSight. Esse aqui é um visualizador de arquivos IFC. E no que visualiza os arquivos IFC, ele não só visualiza o modelo tridimensional, ele tem todo um sistema de controle de visualização, por camadas, por disciplinas, em visões diferentes, trabalha com cores. Ele tem muita coisa para você poder comentar um projeto, discutir um projeto, analisar um projeto, sem ter acesso aos softwares originais de criação e de modelagem. E o Open Project Beam é um CDE open source. Nós podemos entrar no Open Project Beam, tem a versão paga, né, que ele disponibiliza algumas ferramentas extras, mas basicamente a gente pode criar soluções dentro do Open Project para que o CDE se adapte às nossas necessidades. Ele é bem completo, eu tive visualizando ele tem a parte de planejamento, cronograma, orçamentação, tem o visualizador e controle de interferência, ele tem todos os itens que um CDE precisa, só que sendo open source. E quais são os tipos de arquivos que a gente vai trabalhar em cima de tudo isso, né? Basicamente, todos os softwares têm que trabalhar com a extensão IFC. Trabalhar não significa abrir o arquivo, né? Significa ter acesso ao uso desse arquivo de alguma maneira, e normalmente é por importação. O arquivo IFC é um arquivo comum a todos os softwares BIM, independente qual seja, né? Hoje o arquivo IFC ele é um arquivo muito antigo, tá? Ele vem na versão 1.0, ele teve versões. Hoje a gente já tem a versão 4.3, que é a última versão lançada no mercado. Vou falar sobre versões daqui a pouco. E os softwares têm que estar aptos a trabalharem pelo menos com as versões mais novas, a 4, 4.3, está para ser lançada a versão 4.5 e está sendo discutida a versão 5.0, que envolve categorias da área de infraestrutura vinculada ao GIS, Sistema de Informação Geográfica, né? Então, já na versão 4, aí já teve essa conversa, e na versão 4.3 já foi lançado então essas categorias para o ambiente de infraestrutura. A versão 4.5 está sendo então a 4.3 melhorada, mas a 5.0, essa conversa com o ambiente GIS do Sistema de Informação Geográfica, onde o sistema de arquivos, né, que no BIM é BIM, no BIM é IFC e no GIS vai trabalhar com uma outra maneira, a conversa que eles têm é muito próxima. Então eles estão tentando ajustar, o CIT-GML, que é do GIS. Eles estão tentando conversar para os nomes não serem apenas próximos, mas serem realmente compatíveis. Okay? Então os arquivos IFC são os arquivos comuns gerados pelos softwares. Mas isso não significa que seja a solução para toda a situação. No próprio Museu Nacional, como eu citei para vocês, em aulas passadas, a primeira equipe trabalhava com Revit, a segunda equipe de projetos ia trabalhar com ArchiCAD. A segunda equipe, por mais que recebesse um arquivo IFC da primeira equipe, eles tiveram que remodelar tudo novamente no ArchiCAD, porque eles não tinham edição do arquivo IFC. Okay? E o arquivo IFC ele vai trazer para a gente geometrias, toda a geometria trabalhada e informações que foram aplicadas dentro dos seus softwares de origem. Então o arquivo IFC traz todas essas informações para dentro do próximo software. E ele ter acesso à leitura, visualização de todas essas informações. O arquivo IFC, na verdade, se chama Industry Foundation Classes e foi proposto pela própria BuildSmart para ser um arquivo um arquivo comum a todos os softwares BIM que tinham sido lançados até então. Na verdade, inicialmente não tinha o nome de BuildSmart, essa instituição. Foi uma associação feita
entre os principais fabricantes de tecnologia nos Estados Unidos. Anos se passaram, foram convidadas empresas de fora, e aí nasceu a Build Smart. Hoje nós temos o capítulo brasileiro. E aqui, só para ilustrar as versões e quando é que elas entraram em funcionamento. Hoje já temos a versão 4.3, sendo a última versão sendo colocada em prática. Isso é importante de quem está vendo esse vídeo e é hoje de um órgão público. Num edital, normalmente se solicita que os arquivos hoje sejam entregues em arquivo IFC. Ótimo. Mas tem que haver um limite para isso. O limite seria o arquivo IFC 4.0. Se trabalhar com infraestrutura, e o arquivo tem que ser IF3, IFC 4.3. IFCs antigos poderiam até ser aceitos, mas geram problemas de interoperabilidade ou erros de classificação. Então evita-se de trabalhar com arquivos mais antigos, como os arquivos IFC 2 versus 3 foram trabalhados durante anos. E softwares que hoje ainda só exportam ou importam arquivos do tipo IFC 2 versus 3. Mas só os mais novos vão trabalhar com 4.0 para cima. E aí fica uma dica: BIM Mandate mínimo IFC 4.0 para edificações e 4.3 para infraestrutura. E aí uma solicitação mínima de trabalho. Como eu falei, a versão 4.3 lançada foi pensada já com classificações direcionadas à infraestrutura. Então, categorias de alinhamento, de geotécnica, parte de trens, rodovias, continua as edificações como base, pontes, túneis, portos e aeroportos, e aí a gente cria a situação da extensão 4.3. E a 5, como eu tinha dito, ela tem agora um viés por conta do GIS. Ok? Bem, e conhecemos agora o modelo federado. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e tanto se fala do tal do modelo federado, a gente precisa entender o que é o tal do modelo federado. É um modelo que a gente vai ter todo o acesso para projetar, apresentar, analisar, identificar problemas, corrigir problemas e reenviar todo o processo em um único arquivo. A gente tem uma situação, deixa eu só voltar aqui a minha tela. Eu estou falando e eu estou esquecendo de colocar a tela em prática, pessoal. Então, o modelo federado, ele vai ser um arquivo que eu vou unificar as informações de outros projetos, mesmo de softwares diferentes. Então, a gente vai ter um local para centralizar todas as informações num único local, exatamente para a gente poder fazer interferências, análise de interferências, para a gente poder discutir o projeto com todas as disciplinas. Não é o local ideal para gerar documentação. Documentação se faz por disciplina no software de origem. Não que não consiga se fazer no federado, mas não é o local ideal, tá bom? E aqui a gente vê exatamente a situação que a gente consegue conectar as diversas disciplinas dentro de um único modelo, chamado então de modelo federado. É uma série de links, né? Vamos imaginar que as estruturas tenham sido feitas no TQS, um arquivo IFC foi gerado, e eu insiro esse arquivo dentro do modelo federado. O arquivo de mecânica foi de repente feito no KI Builder. Ele foi gerado em arquivo IFC. Ele foi inserido no arquivo do modelo federado. E a mesma coisa com arquitetura, estrutura, instalação, todas as disciplinas sobrepostas umas sobre as outras, exatamente no mesmo ponto de origem. Isso é muito importante, que todos os arquivos devem ter o mesmo ponto de origem e são encaixados exatamente uns sobre os outros. E aí os softwares, por exemplo, de análise de interferências, vão conseguir enxergar ali tudo de todos e encontrar definitivamente os problemas para serem então solucionados. Quando isso acontece, de um problema ser apontado, vamos imaginar que aqui tenha gerado uma lista de 30 interferências, por exemplo. Nós geramos em seguida o chamado arquivo BCF, BIM Collaboration Format. Os softwares
tem que ter a instalação de um plugin. Normalmente precisam de instalação de um plugin externo, alguns têm isso de forma nativa, mas a grande maioria coloca um plugin externo para gestão de arquivo BCF. E o arquivo BCF ele vai ter a identificação do problema que foi encontrado pelo software, o comentário sobre a discussão da situação envolvida entre os participantes, os envolvidos, né, daquela discussão, e o status daquela situação. Então, é um local que, ao invés da gente fazer um relatório de interferências, como se gerava antigamente no Word e tudo mais, fazer um calhamaço, depois gerava um PDF, agora a gente tem um ambiente na nuvem, dentro de um CDE, que a gente vai ter todos os problemas identificados um a um pelo arquivo BCF, e aí a cada situação que a gente vai resolvendo, a gente vai simplesmente colocando status, concluído, concluído. E se está pendente, está pendente. Qual é a pendência? Está faltando alguém dar algum tipo de resposta? Então o gerente de projetos consegue controlar os problemas através desses arquivos chamados BCF. E ele vai ter ali dentro a questão e o apontamento que eu falei para vocês, o conjunto de informações textuais relacionadas ao tópico, como nome, comentários, status e assim por diante, uma viewpoint, uma visão tridimensional daquele ponto onde está o problema. Pode ser um projeto de 50 mil metros quadrados, você vai ter exatamente uma visão daquele problema no meio daquele projeto inteiro, e o snapshot, que é uma fotografia pequenininha da situação daquele ambiente. E a gente chega no fluxo de trabalho, onde o fluxo de trabalho é totalmente diferente, baseado em CAD, baseado em BIM. E esse gráfico aqui, chamado curva de McLean, ele mostra muito bem algumas informações que vão dar base para entenderem as diferenças entre CAD e BIM em relação à metodologia de trabalho. Então vamos dar uma olhada nas curvas 3 e 4, que são a amarela e a azul escura. A azul escura, que é a 3, é baseada no CAD, e a amarela baseada no BIM. Percebam que o ponto mais alto da curvatura das linhas estão em momentos totalmente diferentes. Do BIM é antecipada e do CAD é bem atrasada, é já chegando ao final já dos trabalhos. As fases, a gente pode ver aqui na tela, na parte de baixo, né? Pré-design, pré-projeto, estudo preliminar, projeto básico, executivo, licitação, obra, né? Estão bem identificados aqui por conta dessas letrinhas. Isso mostra que no BIM, o ponto mais alto de execução de esforços e efeitos está no momento do CD, que é de projeto executivo. Ou seja, eles tiveram um grande esforço em pouquíssimo tempo para desenvolvimento de estudos preliminares, projeto básico, até chegar à parte de executivo, onde ele gera documentação para poder entregar para a obra e vai terminando o nível de esforço. Não é à toa que muda inclusive o fluxo de pagamento, porque a gente está colocando todas as pessoas para trabalhar tudo ao mesmo tempo nesse momento aqui. No CAD, é aos poucos, né? Entra a primeira equipe de arquitetura, depois entra a segunda equipe de estrutura, depois entra a terceira equipe de instalações, depois entra outra equipe. E aí as decisões vão sendo tomadas aos poucos, vai demorando muito mais. E o ápice deles é exatamente quando sai do PR para o CA, que é de licitação para obra. O ponto de maior esforço que eles têm é quando a obra está começando e os projetos ainda estão em andamento. Então é bem diferente mesmo. O fluxo de trabalho baseado em CAD é bem complicado, porque eles fazem entregas sem se preocupar com os vizinhos, sem se preocupar com os parceiros. E a coordenação fica desesperada no final para poder entregar algo para a obra. E às vezes entrega o que cada um simplesmente finalizou sem ver o que que o colega fez. E quem acaba... Eu discordo dessa imagenzinha daqui, isso não foi criada por mim. Discordo que aqui no caso o pessoal da obra também deveria ter uma cara igual do coordenador, onde recebe informações às vezes truncadas e eles que têm que resolver os problemas dos projetos na obra. Se a gente parar para pensar, a sequência baseada em CAD, o máximo que a gente tem de discussão é entre arquitetura e estrutura.
Eu até brinco falando que instalações prediais são que nem comida japonesa, né? O que sobrou chega na mão deles e eles têm que se virar a resolver daquela maneira. Não conseguem dialogar com as demais disciplinas, né? Então, isso aqui é um processo tradicional, sequenciado, onde cada um por si, Deus por todos, e é um atrás do outro. No caso de projetos em BIM, por ser um trabalho colaborativo e integrado dentro daquele CDE, todos estão fazendo um projeto em conjunto, onde o problema de um é problema de todos. A solução para um é a solução para todos. A discussão é dada entre todos, onde pessoas que estão no final da cadeia produtiva, aqui não estão citados também nesse gráfico, que também não foi eu que fiz, mas pessoas que normalmente ficam no final da cadeia produtiva, como planejamento, orçamento, o pessoal da obra, o pessoal de manutenção, essas pessoas não têm voz ativa em nada no projeto, elas só começam a opinar, começam a sugerir, começam a criticar, literalmente fazerem parte das discussões de projeto. E a gente vê então essa mudança radical de resultados, porque inicialmente, não tem como fugir, a discussão acontece entre essas disciplinas aqui, só que estão todas elas conversando entre si, mas essas começam então a também opinar, sugerir, criticar, dar sua opinião, a visão deles, do momento que chega essas informações para eles, que de repente pode virar um problema do projeto e de repente vira uma solução dada por essas equipes. E a gente passa a ter, nessa situação, projetos totalmente compatibilizados entre as disciplinas, todas as disciplinas têm voz no projeto, é completamente pensado para execução, porque tem a voz da equipe de obras, totalmente pensado para ter o melhor custo, tem a voz do orçamentista ali envolvida, tem um melhor pensamento para o planejamento, tem a voz do planejador ali envolvido. O projeto sai muito mais rápido no contexto geral, não é aquela coisa fracionada de faço interferência, gera um relatório. 3, 4 dias depois, aí isso vai para cada escritório. Aí cada um vai dar uma crítica sobre aquele material. Aí envia um relatório replicando as informações. Aí o Project Manager vai discutir cada situação daquela. É muito mais prático e muito mais dinâmico no trabalho em BIM. Tá? Os projetos automaticamente saem com mais qualidade e automaticamente também saem com menor custo. E eu trago para vocês um exemplo prático de um projeto da minha antiga empresa, quando desenvolveu o seu primeiro projeto em BIM. Foi uma parceria com todas essas empresas que estão citadas aqui, ó, em locais totalmente diferentes do Brasil, ó, Maceió, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Poços de Caldas, Brasília. Cada um então fazendo uma parte, foi para desenvolver esse projeto aqui do Secretaria de Infraestrutura em Manaus. Foi um trabalho bem desafiador, mas que deu super resultado e gerou esse tipo de resultado aqui. Então imagina que isso aqui foi, acho que se não me engano, foi 2013. Hoje, nem mais isso que eu estou mostrando tem necessidade de ser um vídeo, né? A gente coloca já na realidade virtual. Eu já consigo discutir o projeto, andando pelo projeto, olhando para um teto desse, parando. Aqui é um vídeo que eu só posso parar o vídeo, mas eu não posso virar o vídeo da direita para a esquerda, se fosse no caso da realidade virtual, ou trabalhar na realidade aumentada de repente. Mas, para a época, já foi um avanço. É só para vocês terem uma noção do que é possível fazer com o BIM, né? Bem, e agora terminamos esse módulo e vamos ter um próximo vídeo logo em seguida. Até daqui a pouco.